O tema, então, o primeiro tema é a oração de Paulo pelos filipenses. E nós vamos chamar de uma oração cheia da alegria do Evangelho. E os irmãos vão já entender por que nós demos este tema. Como os irmãos muitos já conhecem, nesta carta são tratados vários temas importantes, como, por exemplo, justificação, santificação, frutificação. E um dos temas predominantes nesta carta é o tema da alegria, né? A palavra alegria e suas variações aparece aqui 16 vezes em toda a carta de Paulo aos filipenses. Paulo fala de uma alegria profunda, permanente, contagiante de Cristo Jesus na vida dos cristãos. Uma alegria que vem acompanhada de gratidão. Chama a sua atenção especialmente os versos 3 e 4, que fala sobre isso. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então, nesta oração que Paulo faz pelos filipenses, ele revela gratidão, ele revela grande alegria, e a partir então dessa ideia nós queremos trabalhar este tema, uma oração cheia de alegria do Evangelho. Por que do Evangelho? Porque a palavra Evangelho aqui é uma palavra-chave. Só aqui, neste primeiro capítulo, ela aparece 4 vezes. Isso nos chama bastante atenção e então vamos compartilhar, pensando como é que uma oração pode ser cheia da alegria do Evangelho. Em primeiro lugar, uma oração cheia da alegria da salvação do Evangelho. Considerando aquilo que nós sabemos que é o Evangelho, todas as nossas orações podem ser cheias de alegria, porque o Evangelho é a boa nova de salvação em Cristo Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, sabe que há alegria, que a maior alegria do cristão é a alegria da sua salvação, de dormir, deitar, acordar, levantar, sabendo que está seguro em Cristo, que tem a salvação eterna garantida. E logo aqui no início da carta, na saudação aos filipenses, podemos observar a essência desse Evangelho, que é o próprio Cristo Jesus. Vejam comigo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Observe que a expressão Jesus Cristo, nesses 2 versículos, aparece 3 vezes, ou seja, em última análise, o Evangelho é o próprio Cristo. E as boas novas de salvação haviam então chegado na cidade de Filipos. O Evangelho havia chegado em Filipos. Jesus Cristo havia chegado na cidade de Filipos. Muitos dos seus moradores, daquela cidade eram soldados romanos aposentados e suas famílias. Talvez não tivesse mais tanta alegria, tanta expectativa de vida. Muitos queriam voltar para Roma, mas não tinham mais essa expectativa de que isso fosse real. Mas muitos daqueles moradores, ao serem tocados pelo Evangelho, ao receberem a salvação eterna em Cristo Jesus, eles puderam ter a alegria da salvação. Alegria não de voltar para Roma, mas a alegria de um dia estar numa cidade muito mais linda do que Roma, muito maior do que Roma, muito mais limpa do que Roma, uma cidade muito mais justa do que Roma. Eles poderiam e tinham certeza de que um dia habitariam a Jerusalém celestial, onde não há guerra, não há dor, não há tristeza e nada que possa nos roubar a alegria. Muitos creram naquela boa nova, muitos creram no Evangelho, muitos creram em Jesus Cristo como Salvador, Redentor, Resgatador e Senhor. Esse Evangelho, esse Cristo havia produzido grande alegria, não somente na vida de Paulo, anos antes, mas também na vida daqueles que haviam recebido Jesus na cidade de Filipos. Essa alegria da salvação por meio do Evangelho
transborda na oração e em toda a vida do apóstolo Paulo, a ponto de ele declarar o que vemos nos versos 21, 22 e 23. Dá uma olhadinha comigo, olha a declaração de Paulo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não tinha essa ideia, coitado, morreu, não, se eu partir é lucro, porque a alegria da salvação encheu o coração de Paulo. Entretanto, se eu viver na carne, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Irmãos queridos, ou nós cremos em tudo da Bíblia, ou nós não cremos em nada. Se a palavra de Deus nos afirma, e não somente Paulo fala isso, tantos outros homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo declararam que estar com Cristo na eternidade é incomparavelmente melhor, não tem comparação. E esta certeza, essa alegria enchia o coração de Paulo e a sua oração. A alegria da salvação, irmãos, mesmo que passemos por lutas, mesmo que tenhamos muitas súplicas para apresentar diante de Deus, podemos orar com alegria e esperança, porque temos a alegria da salvação por meio do Evangelho. Mas em sua oração, Paulo revela mais do que a alegria da salvação por meio do Evangelho. Em segundo lugar, vemos nessa oração uma oração cheia da alegria da comunhão do Evangelho. Vejam comigo os versos 4 e 5. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, com todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A palavra aqui, cooperação no Evangelho, lá no texto grego é koinonia no Evangelho, ou comunhão no Evangelho. Paulo estava dando graça pela comunhão que os cristãos de Filipos tinham uns com os outros e com ele, por causa do Evangelho. E ele chega a declarar que desde o primeiro dia que ele pregou ali, que pessoas se converteram a Cristo, estabeleceu-se uma comunhão no Evangelho, uma comunhão superior a qualquer outra que aquelas pessoas pudessem ter. E pelas contas que os estudiosos fazem, esse primeiro dia, até agora, o momento que Paulo escreve essa carta, passaram-se mais ou menos 10 anos. Por 10 anos, e Paulo não ficou lá 10 anos. Paulo viajou por muitos outros lugares. Paulo provavelmente voltou àquela cidade pelo menos mais 2 vezes, mas seja onde Paulo estivesse, mesmo com o distanciamento social, e era um distanciamento forçado pelas circunstâncias também de perseguição e lutas, e por causa da missão de Paulo em outros lugares, mas havia uma comunhão no Evangelho. Isso é algo que a gente tem experimentado muito nesses dias, que não estamos encontrando fisicamente. Mas, para a glória de Deus, quem é de Jesus tem uma comunhão no Evangelho que transcende o estar ou não fisicamente. É algo realmente muito maravilhoso, muito extraordinário. Então, por volta do ano 50, 52, fundou a igreja de Filipos. Por volta do ano 60 a 62, Paulo escreveu essa carta. E por 10 anos aquela comunhão continuou firme, renovada. Os irmãos que servem a Deus há muitos anos podem testemunhar isso. Que alegria, né? Seja igual Elias, vem de Cachoeiro, mas quando vai lá, ou mesmo longe de lá, tem comunhão com os irmãos. Irmãos que estão do outro lado do planeta Terra, que estão nos países nórdicos, mas nós estamos em comunhão. Hoje eu conversei com um irmão que está lá na Irlanda, mas que bom conversar com aquele irmão, orar com aquele irmão e ter com ele essa comunhão no Evangelho, uma alegria que transborda de um para o outro, atravessando os oceanos e fazendo a gente estar junto, conectado. É coisa maravilhosa demais, meus irmãos. No caso de Paulo e Filipos, havia um laço especial de amizade entre Paulo e aquela igreja. E aqui ele fala sobre todos os santos daquela igreja, os crentes daquela igreja, os servos daquela igreja. E ele, inclusive, fala dos bispos e diáconos
dos líderes. Que coisa boa quando líderes vivem em comunhão. Isso se reflete na vida da igreja. Quando líderes oram juntos, presbíteros oram juntos, diáconos oram juntos. Essa semana eu tive o prazer de estar junto com o pastor André, pastor Joás, e por umas 4 horas, com os devidos cuidados, obviamente, que os irmãos já sabem, mas que bom podermos orar, pensar sobre a vida da igreja, buscar uma direção de Deus, encorajar um outro. Isso é maravilhoso, meus irmãos, companheiros de jornada, amigos mais chegados que irmãos. Dentre esses muitos amigos de Paulo, lembra, tinha 2, certamente muito especiais, que foi Lídia, aquela mulher que vendia púrpura e se converteu e levou Paulo e Silas para comer na casa dela, tomar refeição ali. O carcereiro de Filipos, lembra? O carcereiro que converteu-se ali naquela noite, né, tremenda, que poderia ser trágica, e se tornou de salvação. Então eram amigos maravilhosos que Paulo, e ele dava graças, olhando para trás com gratidão, cheio de alegria e gratidão pelos amigos amantes do Evangelho. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu revejo um amigo, estou com irmãos que a gente fala do Evangelho, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus está fazendo, é coisa muito boa. Alegria que vinha de uma comunhão profunda, de alma, de coração. Dá uma olhadinha aí no verso 7 comigo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração. Então, era uma coisa no coração, não era de boca para fora. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Coisa boa, sermos participantes da graça de Deus na vida uns dos outros. Quando oramos uns pelos outros, quando encorajamos uns aos outros, quando nos alegramos com a vitória do outro, quando choramos com a dor do outro, isso é maravilhoso. A igreja de Filipos era composta por gente que não somente cria, mas também amava, né? E eu costumo dizer que você não defende apenas o que você crê, você defende o que você ama, o quem você ama. E aqui há esse amor maravilhoso de Paulo para com aquela igreja, daquela igreja para com Paulo. Inclusive havia uma saudade boa, gostosa, sincera, que vinha da alegria da comunhão do Evangelho. Aliás, tem uma dica para você. Você quer curtir uma saudade boa, ou até trazer uma paz à sua saudade? Ore pelas pessoas. A pessoa pode estar longe de você, do outro lado do planeta, ou distante socialmente, isolada socialmente, mas quando você ora por alguém, você aproxima essa pessoa de você, você se aproxima dela, e uma saudade boa enche o nosso coração. Está aí, no verso 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Eu creio que uma das coisas que Deus está produzindo nos verdadeiros crentes desta igreja, de toda a igreja, é uma saudade tão linda, tão poderosa, tão maravilhosa, que vai nos unir mais, que vai nos fazer amar mais, e agora e depois, quando estivermos congregando. Mas é bom a gente sentir falta, né? Sentir saudade, e Paulo sentia essa saudade. Irmãos, vamos parar de fazer nossas orações de momentos de lamúria. Às vezes as pessoas tornam suas orações momentos de lamúria, de reclamação, de acusação contra outras pessoas. Ah, Senhor, eu quero orar por fulano, e começa a descrever todos os defeitos de fulano, e quase que fazer uma oração de imprecação sobre a vida da pessoa. Meus irmãos, vamos aprender a lembrar de nossos irmãos com alegria. Se você ora pelos seus irmãos, mas não tem lembranças de motivo de alegria alguma, tem alguma coisa errada com você. Ou você não crê que Deus está abençoando seus irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, nossa alegria na comunhão do Evangelho deve estar acima de qualquer outra alegria terrena, de qualquer outra comunhão, seja do time de futebol, seja do partido político, seja da mesma denominação religiosa, né? Nós temos denominações, faz parte dessa situação ainda de dificuldades que nós temos com as diferenças, né?
mas a verdadeira comunhão do Evangelho, a alegria que nos enche, nos leva a orar pelo assembleiano, pelo batista, pelo metodista. Nós oramos por todos os crentes e nos enchemos de alegria. Irmãos, devemos zelar e orar pela nossa unidade por meio do Evangelho. Leia o verso 27 comigo, olha o que Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, Paulo associa o viver de modo digno do Evangelho com a unidade, com o lutar juntos e não contra o outro. Eu oro para que Deus derrame sobre todos os seus filhos, desse de outras comunidades cristãs, uma alegria profunda na comunhão do Evangelho. Então, se você percebe que há um distanciamento entre você, algum membro da nossa igreja, de outra igreja, do seu condomínio, em nome de Jesus, ore hoje mesmo, agradeça a Deus pela vida dessa pessoa. E apesar das diferenças, apesar das dificuldades, glorifique a Deus, enche-se de alegria pela vida dos seus irmãos, que a sua oração seja cheia da alegria, da comunhão do Evangelho. Aleluia. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a oração de Paulo aos Filipenses, uma oração cheia da alegria, da transformação do Evangelho. Veja comigo o verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aquele que começou boa obra. A obra de Deus em nossa vida começa com a regeneração, com o novo nascimento, com o chamado eficaz, com a conversão, com a fé, com a justificação, com a adoção. É quando Deus vai lá e pega a nossa vida e muda de rumo. Mas essa obra apenas começa e a obra termina com a glorificação no dia de Cristo Jesus, ou no dia que Ele nos chamar à sua presença, ou no dia que Ele buscar toda a igreja. Mas o fato é quando encontrarmos com Jesus, Ele completa a obra e nos torna como Ele para habitar com Ele eternamente. Que coisa maravilhosa! Mas preste atenção, entre o início e o fim, tem o meio. E o que nós temos no meio? No meio nós temos uma obra em andamento. Nós temos uma obra que está sendo realizada. Nós temos um processo que pode ser dado muitos nomes: santificação, amadurecimento, crescimento, transformação. Todo pecador deve ir a Cristo como está, mas uma vez em Cristo jamais continuará como estava. Ele será transformado. Aquele que mentia não mentirá mais. Aquele que roubava não roubará mais. Aquele que adulterava não adulterará mais. Aquele que praticava a homossexualidade não praticará mais. Aquele que praticava a corrupção não será mais corrupto. Deus vai transformando, Deus vai mudando até o dia de Cristo Jesus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está aqui alegre, porque ele sabia que Deus estava fazendo uma obra linda na vida dos filipenses. Paulo chama os filipenses de santos, né? Aos santos em Cristo Jesus, da cidade de Filipos. Santos porque tinham sido separados, resgatados para Deus. Deus os via como santos por causa do sangue de Jesus sobre eles. Mas eles continuavam no processo de serem santificados nessa vida, frutificando em santificação, frutificando o fruto do Espírito na vida deles. Que coisa maravilhosa! Eu sei que às vezes o crescimento envolve dor, envolve sofrimento, como estamos passando agora. Mas se a dor e o sofrimento produzem transformação, isso é bênção. Dura quando vem dor e sofrimento e a pessoa continua pior. Mas quando há mudança, há crescimento, aleluia, maravilhoso.
Mas algumas pessoas podem dizer, mas eu não roubo, não minto, não adultero. Enfim, esses pecados bem objetivos, declarados lá nos 10 mandamentos. Talvez muitos são bastante firmes quanto a esses mandamentos. Graças a Deus, meu irmão, continue. Mas, meus irmãos, mesmo você que já está mais, vamos dizer, avançado no seu crescimento espiritual, louvado seja Deus por isso, você pode continuar crescendo. Você não estacione, não pense que você já cresceu tudo. Você pode continuar desenvolvendo. É isso que Paulo vai nos mostrar agora, nos versos 9, 10 e 11, quando ele vai falar de amor, de frutos de justiça e das coisas excelentes da glória e da glória de Cristo. Vejamos então os versos 9, 10 e 11. E também faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, em toda percepção, para provardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus Pai. Beleza, então você não adultera, você não rouba, muita coisa que você deixou de fazer. Aleluia, continue firme nisso. Mas ele fala, por exemplo, que apesar daquela igreja seja uma igreja que já tinha boa comunhão, Paulo orava para que o amor deles crescesse, 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 crescesse. Olha que coisa linda. E crescesse tanto que eles pudessem experimentar o pleno conhecimento e toda a percepção para provar as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, o verdadeiro amor não é aquele amor que concorda com o mal que está na vida do outro. Não é aquele amor que diz, pode continuar fazendo isso que eu te amo, eu vou concordar com o seu mal, com o seu pecado, com o seu erro. Não. O verdadeiro amor, ele acolhe a pessoa, ele abençoa a pessoa, mas ele só aprova as coisas que realmente são da vontade de Deus. E não se trata apenas de aprovar aquilo que é certo, em preterimento aquilo que é errado. Às vezes tem coisas que são boas e coisas que são excelentes. E quando nós amamos, estamos crescendo, nós passamos a ter melhor percepção daquilo que é melhor, não somente daquilo que é errado ou certo, mas daquilo que é muito melhor para a minha vida, para a vida dos meus filhos, para a vida da nossa igreja. Que coisa boa, né? Assim, quando a gente ama o nosso cônjuge, a gente já conhece mais, o amor cresceu, a gente não aprova tudo, a gente fala assim, querida, querido, mas eu te conheço, eu amo você, e eu sei que isso eu não posso aprovar, eu só posso aprovar isso porque isso é que Deus aprova, isso que é o melhor para a sua vida. Isso é muito, muito maravilhoso, meus irmãos. Uma pessoa que possui amor, porém carece de discernimento, pode mostrar muito ardor e entusiasmo, e assim entregar-se a todo tipo de empreendimento. Seus motivos podem ser dignos e suas intenções nobres, no entanto, pode estar fazendo mais danos do que benefícios, e corre o risco de se extraviar doutrinariamente. Que coisa grave. Não, eu amo todo mundo, então eu acolho todo mundo, acolho tudo quanto é ensinamento, tudo quanto é ideia, não posso discordar de ninguém, e aí começa a acolher coisas que não deve. Isso não é verdadeiro amor. Então, a alegria da transformação do Evangelho é ver as pessoas realmente amadurecendo, crescendo, mesmo que tenhamos que contrariar ou sermos contrariados. Né? Eu sei que ninguém gosta de ser contrariado, mas a coisa mais fatal da vida é que todos nós seremos contrariados em algum momento, e graças a Deus que somos. Porque quantas vezes precisamos ser transformados e abrir mão de certas práticas, princípios e atitudes? Essa alegria da transformação e crescimento do Evangelho pode ser ilustrada pela alegria que os pais têm de ver que seus filhos estão crescendo saudáveis no corpo e no espírito. É assim que nós olhamos nossos filhos, estão crescendo, aleluia, meu filho está crescendo, criança, adolescente, jovem, e está na faculdade, arrumou um trabalho, vai casar, me deu os netos, aleluia. João também teve esse mesmo sentimento, ele declara na sua terceira carta, dizendo, não tenho alegria maior do que essa, saber que os meus filhos andam na verdade. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, quando você ora por você e por outros, você tem essa alegria da transformação do Evangelho? Você ora para que o caráter de Cristo seja formado em você e na sua família e nos demais cristãos?
Quanto tempo você gasta pedindo bênçãos e quanto tempo você gasta pedindo: Deus, molda o meu caráter, transforma as nossas vidas, torna-me um homem semelhante a Ti, torna-me uma mulher semelhante a Ti. Pense nisso, ganhe alegria nisso, tenha prazer nisso, e você verá quanto mais Deus está fazendo e vai fazer. Em quarto e último lugar, quero considerar com você que uma oração cheia da alegria do Evangelho é uma oração cheia da alegria da proclamação do Evangelho. Confira comigo, eu vou ler numa pancada só, os versos 12 a 20, porque fala dessa alegria de Paulo em proclamar o Evangelho do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também, com isto, me regozijo, e isso, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu chamo a sua atenção para algumas coisas muito importantes aqui. A alegria de Paulo com a proclamação do Evangelho era maior do que as tristezas, tribulações, perseguições, prisões e qualquer outro sofrimento. Paulo estava preso. Provavelmente essa foi aquela prisão domiciliar por 2 anos em Roma. Mas apesar de estar preso, ele tinha alegria porque ele evangelizava as pessoas que iam até a casa dele, evangelizava inclusive os guardas da guarda pretoriana, muitos deles se converteram e o evangelho por meio deles estava sendo levado a outros. Mas muita gente, muitos cristãos de Roma estavam sendo encorajados a pregar o evangelho porque viam que mesmo Paulo estando preso, ele tinha muita alegria e prazer em Cristo, e essa alegria de Paulo encorajava os crentes ali de Roma e ao redor, os que viam o testemunho dele. E a alegria de Paulo é tão grande que mesmo tendo algumas carnalidades, algumas motivações não muito boas em alguns cristãos ao seu redor, mas ele não se importava desde que aquelas pessoas não pecassem no conteúdo do Evangelho. Olha, se essas pessoas estão pregando Cristo mesmo e o Evangelho, apesar de algumas coisas que não, da imaturidade deles, de algumas coisas que eles estão fazendo até para me provocar, eu fico tranquilo que mais importante do que eles me provocar ou não me provocar é que o Evangelho avance. O progresso do Evangelho era mais importante para Paulo do que o progresso dele mesmo. Então, meus irmãos, oremos por isso, cresçamos nessa alegria. Eu temo que muitos de nós nos limitamos em proclamar o Evangelho porque nós estamos mais preocupados com o nosso próprio progresso. Nós precisamos ganhar essa alegria na proclamação do Evangelho. Os irmãos do grupo de ministérios da igreja, de liderança, receberam lá um testemunho que eu compartilhei, que agora eu vou compartilhar aqui em público para todos. Eu tive um privilégio, uma alegria, de movido por Deus, poder bater na porta de todos os apartamentos do meu prédio. Nós somos 54 apartamentos. E tem um em reforma, tirando o meu, sobra 52. Teve 2 que não abriram, mas receberam o presente que eu entreguei na portaria.
e o outro deixei na porta. Mas 50 apartamentos abriram a porta para receber a mensagem, para receber o presente, para me receber. Naturalmente, eu não entrei nos apartamentos por questões óbvias, né? Mas ali aqueles rápidos minutos, 3, 4, 5 minutos apenas. Alguns foram um pouco mais, mas a maioria não durou 3 ou 4 minutos. E pudemos, irmãos, olha, quero dizer para os irmãos, foi uma alegria para o meu coração. Foi um prazer, como Deus tem renovado essa alegria em mim mesmo. Eu conto isso para te encorajar, que Deus te derrame essa alegria da proclamação do Evangelho. E depois, desde a semana passada para cá, quando fizemos esse empreendimento, já temos colhido frutos, testemunhos, as pessoas estão mais receptivas, né? Eu tive a oportunidade de orar por 2 pessoas, ganhei até um queijo essa semana, né? Lá de uma vizinha, né? E eu, quando eu fui a casa, eu não esperava ganhar nem obrigado, muito menos qualquer coisa material. Mas eu estou falando isso para os irmãos entender que a grande alegria na proclamação do Evangelho, e nós devemos orar por isso, uma oração que exala essa alegria e que a gente ganhe esse encorajamento. O poder de Deus, irmãos, já está sobre nós. Paulo experimentou isso e queria que a igreja também em Filipos crescesse nisso. Olha o que ele diz nos versos 28 a 30. E que em nada, meus irmãos, vós estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que o vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Paulo está dizendo o seguinte, olha, assim como eu e os crentes que de Roma estamos crescendo na alegria da proclamação do Evangelho, vocês também continuem crescendo nessa alegria. Tem adversários, tem pessoas que vão fazer cara feia, mas cresçam. Vocês receberam a graça não só de crer em Cristo, mas se for preciso de padecer por Ele. Eu confesso aos irmãos que quando eu me dispus a ir em cada apartamento, eu falei, Senhor, eu quero ir pronto para receber uma porta na cara, para receber uma cara feia, para receber eu não quero te atender, eu não creio nisso, ou qualquer outra coisa assim. Porque eu sabia que poderia acontecer. Pela misericórdia de Deus, não aconteceu, graças a Deus. Mas se acontecesse, e se acontecer com você? Você acha que você recebeu a graça de Deus só para você ser salvo? Não, é para você também sofrer por Ele se for preciso. Meus amados irmãos, que nós cresçamos nessa alegria da proclamação do Evangelho, experimentemos isso enquanto oramos, enquanto andamos, enquanto pregamos o próprio Evangelho. Quanta oportunidade para evangelização tinha aquela igreja e tem a nossa igreja hoje. Deus quer que eu e você também usufruamos essa alegria da proclamação do Evangelho. E isso não acontece sem oração. Sim, oração cheia da alegria da proclamação do Evangelho. Nesse tempo de tanta tristeza com a pandemia, é hora de proclamarmos as novas de alegria, as novas do Evangelho, as novas de salvação em Cristo Jesus.